Bom dia, irmãos. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Nós hoje temos uma celebração muito especial na Igreja de Cristo, na Igreja de Cristo por todo o mundo, porque hoje é o domingo de Páscoa. E eu desejo a você uma boa Páscoa. É um dos pontos culminantes da cristandade, quando nós celebramos não a morte de Cristo, porque ele morreu na sexta-feira da paixão, e isso foi doloroso, mas a sua ressurreição, que veio nesse domingo maravilhoso, a demonstração, a prova de que Cristo, o Filho de Deus, veio nos trazer vida e vida eterna. E a Páscoa, então, para os cristãos, é uma celebração extremamente importante. Mas a celebração da Páscoa, ela não se inicia só com Cristo. Ela vem dos primórdios da religião judaica, vem dos primórdios do culto ao nosso Deus. E é isso que nós vamos ver hoje. Como é que se iniciou a celebração da Páscoa entre os judeus e vamos depois fazer uma comparação com a nossa Páscoa de Cristo, a nova aliança. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome, agradecer pelas boas novas que o Senhor nos traz. Te agradecer, Senhor, porque nós temos o que celebrar, não o sofrimento, não a dor, embora o sofrimento e a dor façam parte dessa história. Mas nós queremos celebrar o teu amor para conosco, de tal forma que foi capaz de nos dar o teu Filho unigênito para morrer na cruz, se sacrificar por nós e nos trazer a vida eterna. Abre o nosso coração para essas boas novas e a nossa oração nesse domingo de Páscoa. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, nós já falamos que a história da Páscoa é uma história antiga e ela remonta ao Antigo Testamento e, na verdade, é uma celebração de como o povo foi livrado do seu sofrimento no Egito, daquele cativeiro em que eles estavam. Para isso, nós vamos até o livro do Êxodo, e eu vou pedir que você tenha a sua Bíblia à mão, aberta no livro do Êxodo, porque nós vamos nos lembrar e recordar momentos emocionantes que nos levaram até a instituição da Páscoa. A palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem. Os judeus comemoram o Pessah. E, como dizem em inglês, o Passover. E esse Passover, quer dizer, passar sobre, tem a ver justamente com o que aconteceu lá no Egito, no tempo de Moisés. Essa celebração dos judeus, ela ocorre por 7 dias, e aí ela, só para você ter uma ideia, no 14º dia do mês, mas para nós, essa celebração da Páscoa, ela começa, na verdade, no domingo de Ramos, aquele domingo em que Jesus vem para Jerusalém, o povo aclama, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e jogam ramos e estendem suas vestes para que Jesus possa passar. Então, essa história começa no ano aproximado de 1446 antes de Cristo, quando os judeus estavam sob o domínio dos egípcios, e nessa época o anjo do Senhor passou sobre as casas dos hebreus e não os tocou, mas feriu todos os primogênitos dos egípcios. Bom, o relato da Páscoa é a conclusão de um ciclo, e esse relato começa no capítulo 7 do livro de Êxodo e termina no capítulo 12 do mesmo livro, e há alguns fatos que nós
precisamos atentar. Você vai se lembrar de que o povo judeu chegou ao Egito com José. José, filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Nós já passamos por essa genealogia, mas nós sabemos também que José, que era muito amado pelo pai, os irmãos tinham uma rusga com ele, e por inveja, por sentimentos maus, eles resolvem então se livrar do irmão, o vendem numa caravana que estava indo para o Egito e dizem ao pai que José morreu. Essa história é muito antiga, essa história é uma história de sofrimento, mas um sofrimento que se torna em muita alegria, porque José, no Egito, ele acaba indo trabalhar na casa de Potifar, ali ele faz prosperar a casa de Potifar, a mulher de Potifar que se encanta por José, mas esse resiste aos seus encantos, ela mentindo faz com que o marido acredite que José a atacou. Ele vai para a prisão e ali na prisão ele interpreta sonhos, sonhos que se mostram verdadeiros no final. E quando o faraó tem uns sonhos muito estranhos, um daqueles companheiros de cela de José, que teve o sonho interpretado, e trabalha para Faraó, consegue dizer a Faraó: olha, lá na prisão tem um homem que interpretou os sonhos perfeitamente. O Faraó manda chamá-lo, José interpreta o sonho, fala dos 7 anos de muita fartura, depois fala dos 7 anos de vacas magras e de grande sofrimento e grande seca na terra. Faraó confia em José, faz dele o administrador de todas as terras do Egito. E José, então, consegue, criando silos, estocando mantimentos, deixar com que o povo egípcio passe por esse momento de crise, 7 anos de crise, passe sem grandes dificuldades. E é assim também que os irmãos de José, passando muita dificuldade em sua terra, vêm comprar mantimentos no Egito. São reconhecidos por José, não o reconhecem. José resolve, então, pedir que eles tragam seu pai. A história é longa e você terá grande oportunidade de estudá-la, se você não se lembra dos detalhes, estudá-la mais profundamente. Mas o que nós queremos dizer aqui é que o povo foi, então, convidado por Faraó a morar no Egito. Que povo era esse? Os irmãos de José, suas famílias, toda a sua parentela veio morar nas terras do Egito. Foi determinado uma terra para eles especial no Egito, Gósen, ali eles moram. Mas José morreu, Faraó morreu, as gerações passaram e o povo esqueceu do benefício e a razão pela qual aqueles israelitas vieram morar na terra do Egito. Eles se reproduzem muito, formam uma grande população, aliás, como Deus prometera a Abraão, de ti farei uma grande nação. E eles, então, ali passam a ser escravizados pelos judeus e passam a ter muito sofrimento. A tal ponto que Faraó resolve que eles estão crescendo demais e determina que eles, então, todo primogênito dos homem, todo filho homem que nasça dos hebreus, dos israelitas, sejam mortos. Moisés consegue ser salvo pela astúcia da mãe, que coloca o bebê, quando já não consegue escondê-lo em casa, coloca esse bebê numa cestinha, justamente na época em que a filha do faraó vai se banhar, e ela se encanta pelo bebê. Logo, Miriam, que é a irmã, se apresenta e diz: olha, eu conheço uma mulher que pode amamentar, até então que ele seja levado para viver no palácio com a filha do faraó. Então, ele faz parte dessa elite egípcia
E assim ele é educado, e assim ele é criado, até que, finalmente, ele consegue entender a sua origem judaica, vê o sofrimento desse povo, e acaba defendendo um judeu contra um egípcio que o maltratava. Nessa briga, Moisés acaba matando esse egípcio e tem que fugir, vai para o deserto. É ali no deserto que Deus o chama para essa grande missão de tirar o povo de Israel do Egito. Mas para isso ele precisa autorização do rei. Moisés está vivendo no deserto. Ele está afastado da comunidade, ele não pode voltar à sua vida antiga, de conforto, no palácio real. Ele não pode nem viver na comunidade dos judeus, porque os judeus acreditam que começaram a ser maltratados mais por Moisés, pela atitude de Moisés, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, Deus, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, disse Deus a Moisés, e ouvirão, o povo ouvirá a sua voz, ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Presta atenção nesse verso 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Então, Deus, logo no começo, avisa Moisés que vai endurecer o coração do faraó, e se você continuar essa leitura, você verá que o faraó simplesmente disse: eu não conheço esse Deus, eu não sei do que você está falando, o seu Deus mandou te dizer isso, duplicando o seu trabalho e o seu sofrimento. Veja bem que Deus já prevenira Moisés de que Faraó endureceria o coração, e ele, de fato, endureceu o seu coração. Os capatazes que cuidavam do trabalho daqueles escravos acabaram exigindo mais do povo, dando mais trabalho, mais sacrifício, mais sofrimento, a ponto de os israelitas se queixarem de Moisés e de Arão. Você pode ler isso no capítulo 5 do livro de Êxodo. Mas nós vamos seguindo. Deus prometera que ele faria maravilhas e milagres, e fez. Enviou 10 pragas, 10 pragas. Elas estão listadas no capítulo 7. E se você quiser acompanhar, só nos títulos, você vai ver o seguinte: a primeira praga foi a transformação das águas em sangue. Não é cor vermelha, era sangue. Sangue que matou peixes. Seguir alguma água que não fosse aquele sangue. Está no capítulo 14 a 25. Faraó chamou seus magos, os magos do Egito, e eles disseram que podiam fazer a mesma coisa. E por isso Faraó não se comoveu, e por isso não deixou partir o povo. A segunda praga foi a praga das rãs. As rãs, normalmente, você sabe, elas
gostam de um ambiente úmido, de água, vivem nas margens, às beiras dos rios. Só que houve uma infestação de rãs em todo o Egito, em todas as casas, em todas as ruas, e havia rãs por todo lado. Êxodo 8, versos de 1 a 15, se você quiser ver toda essa tragédia da praga das rãs. Mas Faraó ainda tinha o coração endurecido. E veio a terceira praga, a praga dos piolhos. Você que já foi criança, ou é pai ou mãe de criança, ou tem parentes, crianças, você sabe que criança pega piolho sempre no convívio, na escola. Naquela época, é possível que as condições higiênicas não fossem as melhores possíveis, e era normal que crianças pegassem piolho. Mas essa foi uma infestação de piolhos por todo lado. As ruas, as praças, as casas, cheias de piolho. Coça, incomoda. Foi uma praga. Está em Êxodo 8, verso 16, até o verso 1 do capítulo 9. E Faraó não permitiu que o povo partisse. A quarta praga foi a das moscas. E você já imaginou moscas por todo lado, atormentando todas as pessoas, posando em todas as comidas, em todos os alimentos, no gado, nas pessoas, por todo lado? Assim foi a praga das moscas. Mas, ainda assim, Faraó relutava. A quinta praga foi a peste nos animais. Êxodo 9, de 1 a 7. Os animais adoeceram, mas Faraó não moveu o seu coração e não deixou partir o povo. A sexta praga foi a das úlceras, das pústulas, das doenças na pele de homens e de animais. Êxodo 9. A sétima praga foi ainda pior, foi uma chuva de pedras que machucava, que quebrava telhados, que acabava com as plantações. Está no verso 13 a 26 do capítulo 9 do Êxodo. Na terra de Gósen, onde moravam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Mas ainda assim, Faraó não moveu o seu coração. Quando muito Faraó, para acabar com a praga, chamava Moisés e Arão e dizia para eles assim: vou deixar vocês partirem, vou deixar vocês irem pedir pelo seu Deus e peçam por mim também. Quando acabava a praga, por conta da palavra do Faraó, ele voltava atrás e não deixava o povo partir. E veio a praga dos gafanhotos. Você já deve ter visto uma imagem de um gafanhoto, um inseto pequenininho, sem grande expressão. Se você pegar na mão, você esmaga, no teu pé você pisa, fácil, fácil. Mas uma infestação de gafanhotos, os gafanhotos são terríveis, e uma nuvem de gafanhotos pode colocar toda uma plantação, todo um campo abaixo. É absurda uma infestação de gafanhotos. Pois bem, Deus mandou uma infestação de gafanhotos, uma praga de gafanhotos, mas Faraó não se comoveu. Fingiu que se comoveu, os gafanhotos passaram e depois Faraó voltou a não permitir que o povo partisse. A nona praga foi a praga das trevas, a ausência total de luz, dias sem absolutamente qualquer luz. Na terra de Gósen havia luz. Para os israelitas havia luz, mas não para os egípcios. E ainda assim, Faraó não se comoveu. E aí,
Faraó tem uma palavra dura e Moisés e Arão uma palavra mais dura ainda, porque Faraó diz: olha, eu não vou chamar mais vocês aqui ao palácio, eu não vou mais negociar com vocês, não irão e pronto. E nesse momento, então, Arão e Moisés são capazes de dizer a Faraó: é realmente, você não nos verá mais, porque Deus vai mandar mais uma praga, e com essa praga nós sairemos. E essa praga será a praga definitiva, a 10ª praga, que será a passagem do Senhor pelo meio do Egito. E todo primogênito morrerá, e todo o primogênito dos animais morrerá. Está em Êxodo 11, e seria bom que você lesse isso. Bem, mas nesse ponto, é importante que a gente saiba que nesse momento, Deus dá instruções precisas a Moisés sobre como o povo deve proceder. Isso está no capítulo 12, e é isso exatamente que nos interessa, porque são instruções de Deus dadas a Moisés para a preparação para aquela noite terrível e para a celebração da Páscoa. Então, se você for no Êxodo, capítulo 12, de 1 a 20, vou fazer um apanhado geral para a gente não avançar muito no nosso tempo, mas Deus manda que cada família tome um cordeiro. E ele diz: olha, se a família for pequena, devem convidar os vizinhos conforme o que cada um puder comer, porque Deus queria que o cordeiro fosse comido em família, e famílias pequenas que convidassem seus vizinhos. Esse cordeiro que seria sacrificado, que seria morto, ele devia ser um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito. Podia ser também um cabrito, cordeiro ou cabrito. Todo o ajuntamento da população, toda a congregação, todos os israelitas deveriam imolar esse cordeiro no crepúsculo da tarde. Veja bem, normalmente os sacrifícios eram feitos de madrugada, de manhã. Mas você tem que lembrar que esse povo estava escravizado. Eles acordavam cedo para o trabalho. Então Deus também entende essa impossibilidade humana. E ele determina que esse sacrifício seja feito no crepúsculo da tarde. E mais, manda recolher o sangue do cordeiro e com esse sangue colocar nas ombreiras e na verga da porta. Aquela estrutura que sustenta a porta nas casas, ali deveria ser aspergido, ser colocado, ser lançado o sangue daquele cordeiro. Isso era essencial. E os israelitas deveriam estar dentro dessas casas, essas casas com o sangue do cordeiro nos seus umbrais. E à noite, essa era a determinação de Deus, eles comeriam a carne assada no fogo, com pães asmos, pães sem fermento, pães rápidos, de preparo rápido, não ia ser preciso esperar fermentar a massa para que dali se fizesse o pão. Pães sem fermento. E com ervas amargas também. Deveriam comer tudo assado no fogo, como se fazia no sacrifício. Os animais do sacrifício eram assados no fogo. Assim também esse cordeiro, lembrando esse sacrifício que se fazia a Deus, deveria ser assado. Todos os cordeiros mortos nesse crepúsculo, nesse final de tarde e à noite deveriam ser assados em fogo, e nada deveria ser deixado até a manhã seguinte. Que porventura sobrasse, tudo deveria ser queimado. E importante, Deus manda que eles comam vestidos
lombos cingidos, preparados para viajar. Eles deveriam estar prontos para viajar, sandálias nos pés, cajados na mão. Comer com pressa, porque é a Páscoa do Senhor. E aí, eu quero que você leia comigo o Êxodo, capítulo 12, o verso 12, especificamente. E diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito. Passover, Pessac, Páscoa. Passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Assim disse Deus antes de que tudo isso acontecesse. Deus disse a Moisés o que iria acontecer. Para que o povo seguisse, precisaria ser obediente, precisaria crer que Deus tinha dado essa ordem. E o povo creu. E o povo aspergiu com o sangue do cordeiro os umbrais, as vergas, as portas de suas casas, e eles ali dentro, comendo o cordeiro, aquele cordeiro sacrificial, não foram atingidos. Veja só, no final do capítulo 12, lá nos versos 30, 32, 33, Faraó manda chamar. Faraó já tinha dito que não queria ver mais Moisés, mas ele manda chamar Moisés e Arão e chama só para mandar que eles saiam com todos os seus bens. Leva tudo. Antes, eles queriam ir caminho de 3 dias para sacrificar a Deus no deserto. Agora, Faraó manda que eles levem tudo. A instrução de Deus é que as mulheres também pedissem às suas vizinhas egípcias ouro, prata, e tudo isso é dado. Vamos ler juntos? Êxodo, capítulo 12, versos 32 e 33. Vamos lá? Já achou? Faraó dizendo a Moisés e Arão: levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Um faraó que não conhecia Deus, um faraó que desconhecia o poder de Deus, finalmente, pelo poder de Deus, ele reconhece que Deus é Deus, que o povo deve sair, deve levar todos os seus bens e outros que lhes são dados, e Faraó pede para ser abençoado. E no verso 33 diz assim: os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Esses egípcios que não conheciam o Deus de Israel, que não conheciam a força desse Deus, que não conheciam o eu sou, eles reconhecem que Deus pode matá-los todos. Eles reconhecem que se Deus ordenara que o seu povo saísse do Egito, ele teria que sair e rapidamente. Presta atenção. Lá no verso 40 do Êxodo 20, é dito o seguinte, que os hebreus ficaram no Egito 430 anos, 430 anos, até que Deus cumprisse sua promessa de dar à descendência de Abraão a terra de Canaã. Não foram 40 dias, não foram 40 anos, foram 430 anos, até que essa promessa começasse a ser cumprida com a saída dos israelitas da terra do Egito. Ao mesmo tempo que Deus tira a vida dos primogênitos, nesse caso dos egípcios, ele dá ordens específicas para que os primogênitos do povo de Israel
eles sejam separados como especiais e dedicados a Deus. Você encontra isso no Êxodo, capítulo 13, verso 1. Mas hoje é domingo de Páscoa e nós estamos estudando os antigos rituais da Páscoa judaica. Então nós já falamos sobre eles, mas vamos ver mais detalhadamente como são os rituais da Páscoa judaica. Primeiro, a morte de um cordeiro sem defeito. Era preciso encontrar um cordeiro sem qualquer defeito e sacrificá-lo. Depois, era preciso untar as portas das casas com o sangue desse cordeiro. Precisaria comer todo o cordeiro, sem deixar nenhum resto. E se a família fosse pequena, deveria compartilhar com os vizinhos esse cordeiro. É um paralelo muito próximo com os sacrifícios que eram feitos a Deus, do sacrifício do cordeiro. Você deve se lembrar da história de Abraão, que Deus manda que ele sacrifique o seu próprio filho, e a obediência de Abraão faz com que Isaque seja poupado, porque Deus providenciou o cordeiro para aquele sacrifício de Abraão. Bom, através daquele cordeiro, daquela Páscoa antiga, haveria remissão dos pecados do povo. O povo de Israel, através da celebração da Páscoa, santifica-se como nação santa para Deus. Você vê isso lá no Êxodo 19, verso 6. Bom, e como nós celebramos a Páscoa? Como nós, cristãos, celebramos a Páscoa? Qual é a relação da Páscoa dos judeus com a nossa Páscoa? A celebração começava, nós já vimos, por uma semana. Jesus entra em Jerusalém exatamente no início do Pessach, que hoje nós celebramos o Domingo de Ramos. A última ceia de Jesus foi uma ceia pascal. Eles celebravam a Páscoa e você poderá ver isso, Mateus 26, a partir do verso 17, quando os discípulos de Jesus preparam essa celebração à Páscoa. A morte do Cristo é associada ao sacrifício pascal e todo o Antigo Testamento anuncia esse sacrifício. Se você passar, e nós vamos fazer isso ao longo desse ano, ou do próximo, em outras lições, nós vamos ver como Cristo é o Cordeiro de Deus, ele é o Filho de Deus, que é dado em sacrifício vivo, e é um sacrifício realmente penoso, porque é morte, e morte de cruz. Cristo tem a mesma função sacrificial do Cordeiro da Páscoa, celebrada pelos judeus desde a saída do Egito. Aquele Cordeiro remia os pecados do povo israelita. Jesus é capaz de remir os pecados de todos nós. Nós, os que acreditamos nele, nós que somos obedientes à sua ordem, nós que reconhecemos Deus como o Senhor de todas as coisas, aquele que cumpre suas promessas, aquele que nos dá o caminho para a vida eterna, que nós só alcançamos porque os nossos pecados foram lavados nesse sangue. Já não é mais preciso colocar no umbral da porta o sangue do Cordeiro, porque nós fomos lavados no sangue desse Cordeiro. E
essa relação com a Páscoa antiga só nos mostra que agora nós temos uma nova aliança. Cristo é a nova aliança. O que nós vemos com isso? Quando nós estudamos a Páscoa dos antigos e chegamos até a nossa Páscoa, nós podemos ver que os planos de Deus não mudam. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele tem tudo planejado, ele sabe todas as coisas. E ele nos preparou desde os primeiros tempos para a nossa reconciliação com ele. Nós agora não precisamos mais de um cordeiro sacrificial. Nós agora fomos lavados e limpos e remidos dos nossos pecados através da morte do próprio Filho de Deus. Deus que sacrifica seu Filho para que Cristo vença a morte, para que ele ressuscite, para que ele nos mostre o caminho para a vida eterna. A Páscoa dos antigos, ela já é celebrada de outra maneira, porque agora nós temos o Cordeiro vivo, aquele que foi morto, mas vive e reina para sempre. Que ele esteja com você nesse domingo de Páscoa, que ele nos abençoe, que a gente possa, através do estudo da palavra, nesses momentos de escola dominical, que a gente possa estar bem ligado às mensagens que Deus tem para nós. A nossa fé, ela tem que estar embasada na palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus é muito importante. Por isso, eu espero você nas próximas aulas da escola dominical, porque é através do estudo, é através do conhecimento que nós conseguimos estar mais próximos de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Senhor amado, nós te agradecemos pelas verdades que nós encontramos na tua Bíblia, desde os primórdios dos tempos até os confins do tempo. E nós acreditamos que tudo que passamos, que tudo que sofremos, que todas as alegrias, todas as felicidades, elas emanam de ti. E por isso nós te agradecemos, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos assim e termos o coração aberto para a tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.